noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gil. Boa noite, Jana. Boa noite, seu Valdir. Estão conseguindo me ouvir bem? Assim que puder, alguém me dá um ok se tá dando para ouvir, e aí eu já começo. Boa noite, Gui. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma preleção do Seara de Luz. Primeiramente pedindo licença para adentrar em suas casas e pedindo também que a paz do Mestre Jesus estejam com todos vocês. Vou começar dando os recados da casa. Quem puder ajudar então com as doações para a nossa cesta básica, pode ajudar tanto em espécie ou em dinheiro. É só entrar em contato com a Márcia no telefone 99260-4670. Ela dará todas as informações, tá, para vocês. Geralmente no final do mês ela faz um plantão lá na casa para receber os alimentos. Então quem puder ajudar, não deixa de ajudar e ter essa oportunidade aí, tá bom? Outra coisa são os estudos. Quem tiver interessado a conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo, já está acontecendo o curso básico do Espiritismo online. Está acontecendo às quintas-feiras, às 20 horas, com a dirigente Valquíria. Então também quem tiver interessado, aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, estudar um pouco, é só entrar em contato com a Valquíria. O telefone é o 99262-1479. Pode também se inscrever pelo e-mail, que é o brancapd59@gmail.com. Geralmente a Marlene também coloca aí nos comentários um pouquinho essas informações para quem chegou depois e perdeu, tá bom? Então vamos começar então fazendo aí a nossa elevação. Vamos nos acalmando, procurando aí um cantinho tranquilo em nossas casas. Vamos deixar um pouquinho tudo que vem lá de fora ficar bem distante. E pensar agora que esse momento você reservou uma parte do dia para cuidar aí do seu coração, do seu lado espiritual. Então vai sentindo a presença amiga do seu anjo da guarda, do seu mentor. Esse seu querido amigo, nosso irmão, que está ao nosso lado o tempo todo, nos intuindo, nos orientando, nos guiando, que caminha conosco mesmo antes do nosso nascimento. Pedimos a Ele que nos leve ao caminho do bem, ao caminho do amor. E vamos nos elevando mais alto, cumprimentando também todas as equipes que fazem parte da limpeza, da higienização, pedindo uma limpeza pelo nosso lar, essa limpeza espiritual, pedindo que tire qualquer pensamento negativo, pedindo também que faça uma limpeza sobre nós, em nosso psiquismo, tirando qualquer pensamento ruim, qualquer mágoa, angústia, rancor, nos deixando leves. Vamos cumprimentando também as equipes que cuidam da segurança, pedindo que reforcem a segurança do nosso lar, que se coloque uma cúpula protetora,
protegendo nosso lar de todo mal. Vamos nos elevando, cumprimentando também as equipes do Seara de Luz, a nossa querida Irmã Celeste, que está conosco sempre em todas as prevenções. E assim, subindo mais alto, vamos nos aproximando da nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, também nossa Mãe. Diante dela, vamos pedindo que nos cubra com seu manto azul, nos envolva em seu amor de mãe. Diante dela possamos deixar todas as nossas aflições, nossas mágoas, ressentimentos, e que ela possa nos afagar, nos acalentar. E junto da nossa Mãe querida, pedimos a ela que nos leve mais alto. E vamos nos aproximando do nosso Mestre Jesus, nosso irmão. Diante dele agradecendo pelos seus ensinamentos de amor ao próximo, caridade, perdão. Que possamos seguir os seus exemplos no nosso dia a dia e sempre tentar reagir como Jesus. Subindo mais alto, vamos nos aproximando de Deus, nosso Pai. Diante dele, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo a oportunidade do reencarne, da vida, do lar, a família que temos, agradecendo pelas coisas boas, agradecendo também pelas coisas ruins, e lembrando que são elas que nos fortalecem, que fazem parte da nossa evolução, do nosso melhoramento. E assim, envolvidos em seu amor, vamos oferecendo a Ele a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações, mas livre-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, muito boa noite. Para quem não estava aí ainda na hora que eu dei o oi, de boa noite. E hoje, essa semana, na verdade, né, todos os preletores a gente vai homenagear aí os pais, né, aos dias dos pais. Então, o Dia dos Pais já é uma comemoração bem antiga, conta na história que começou já há mais de 4.000 anos lá na Babilônia, quando um jovem moldou, né, na própria argila um cartão, dando para o seu pai, desejando sorte, saúde, vida longa, né, que era um rei, Nabucodonosor. E também já se comemorava em Portugal, começou a comemorar no dia 19 de março, que é o dia de São José, né, pai de Jesus, esposo de Maria de Nazaré. E herdando aí a inspiração, né, da tradição católica, isso aí foi em todos os países, cada um comemorando numa data, e aqui no Brasil a gente comemora no segundo domingo de agosto, né, e isso já desde os meados dos anos 50. Então, dando continuidade, então eu vou falar um pouquinho de família, né, da estrutura familiar, dos papéis aí de pai, de mãe, da importância, né? Porque a gente sempre dá muito destaque ao papel da mãe. O papel da mãe é sempre né, mais intenso, por todo o afeto da mãe, por ter gerado, né? Por toda aquela amorosidade já desde o ventre, o contato da amamentação. Então, sempre o papel da mãe é sempre destacado. Mas os dois se complementam, né? Os dois se completam. É como se fosse uma fusão entre os dois papéis. O papel do pai é muito importante também, né? Tanto na parte da preparação psicológica, da formação espiritual, da formação do caráter, né? Passando aí os bons exemplos. Então, a gente sempre tem essa visão que o pai é aquele que dá a subsistência, aquele que dá o sustento, aquele que sai para trabalhar, né? Ele tem que ser mais forte, a fortaleza do lar, o homem não chora, tem que ser sempre o durão, mas o pai vai muito mais além disso. Espiritualmente, a paternidade é um grande recurso pedagógico, porque faz com que consiga romper aí todas as barreiras do egoísmo, fazer com que o homem consiga evoluir espiritualmente.
e desenvolver essa sensibilidade que na mulher ela já vem mais nata, né? A mulher sempre já vem com essa sensibilidade mais aflorada, tem mais essa facilidade com afeto, com amor. E a gente como espírito, né, sabemos que cada hora viemos num corpo, horas viemos como mulher, horas viemos como homem, mas essa oportunidade de nascer como homem, a paternidade traz essa oportunidade de conseguir o homem deixar aí os sentimentos mais arcaicos, né, para conseguir desenvolver o quê? Desenvolver o amor pleno que está dentro de nós, né? Então, o Dia dos Pais, ele tem que ser todos os dias, como o Dia das Mães, Dia das Avós, precisa ser todos os dias, e isso precisa ser o quê? Precisa ser conquistado. Esse dia precisa ser conquistado, não adianta ser só o Dia dos Pais ou fazer pelo Dia dos Pais. Então, hoje em dia, esse papel do pai na família vem mudado muito. Então, cada dia mais, acho que os pais estão conseguindo enriquecer e esse dia ganha aí uma importância tão grande também, como a gente sabe que no Dia das Mães. Então, tudo isso vai depender da participação do pai na casa, né, o afeto com os filhos, o cuidado. E hoje em dia a gente vê que o pai ele participa muito mais, né? Quantos pais que deixaram, muitas mães já abandonaram seus lares e os pais que ficaram como tutores principais dos seus filhos. Hoje em dia você vê os pais ajudando mais nas divisões das tarefas, no dar banho, no dar comida, levar para a escola, trocar fralda, coisas que antigamente pareciam que eram ficava atrelado mais ao papel da mãe, parecia que era uma obrigação da mãe e o papel do pai fosse outro papel. E hoje em dia, graças a Deus, eu vejo, na maioria das famílias que eu já vejo, eu vejo que isso está mudando sim, esse papel, né? Então, essa intensidade da comemoração vai depender aí, de toda essa afetividade que vai ser construído no nosso lar, no dia a dia. Então, hoje estamos, né? Eu hoje estou com o papel de filha, vocês filho, depois pai, mãe, avós, e assim é a lei da vida. Mas a gente não pode esquecer, né, que os filhos, além de serem nossos filhos, também, ou nós somos filhos de Deus. E a gente tem que aprender a ser forte, a saber entregar, saber que a gente cria os filhos para a vida, né? Então a gente tem que aprender a entregar, ou seja, no momento do desencarne, do desenlace, que é difícil, mas até pela expansão da vida. Quando esse filho amadurece e precisa morar fora, quer estudar, quer melhorar, quer aprimorar, o casamento. Então, tudo isso a gente precisa aprender a ter esse desprendimento, né? Essa aceitação que o filho é feito para a vida, só que o que a gente não pode deixar acontecer, a gente tem um distanciamento físico sim, mas o que a gente nunca pode deixar morrer e mudar é esse afeto, esse carinho. Então, mesmo distante, a gente tem que estar unido, se fazer presente, mostrar o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa preocupação. Principalmente hoje, né, com tantos recursos tecnológicos, não tem mais desculpa para não estar ali todo dia perguntando para os pais se está bem, como está, se precisa de alguma coisa. Isso pode ser recíproco, né? Vindo de um para o outro. Então, não deixar perder essa união, esse amor, esse afeto, essa troca, para assim todo mundo ficar sempre com o coração em paz, né, com seus pais. Então, assim, um recado para os pais, pai e para os filhos, né, servem para todos. Não voltem para a pátria espiritual com a consciência pesada de não ter feito o papel que lhe foi confiado a Deus. Então, a paternidade, como a maternidade, lhe foi confiado a Deus. Então, não deixe de tentar uma aproximação, não fique com briguinhas, desafetos, coisas que fazem se afastar dos seus filhos, né? Reconcilia sempre, hoje e sempre, né? Nunca deixa para amanhã um abraço, nunca deixa de dizer que ama, nunca deixa de desculpar, de pedir perdão, porque às vezes o amanhã pode ser tarde demais, então não vamos deixar. A vida vai sempre retornar o que você der de melhor. Então, você sempre vai receber aquilo que você fizer de melhor. No livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec faz a pergunta para os Espíritos sobre a paternidade, que é a pergunta 582 do livro dos Espíritos. E ele pergunta assim:
pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta dos espíritos é sem dúvida uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade diante do futuro, né? Então, do futuro diante daquela criança que lhe foi confiada. Então, Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências, né? Então, por isso que a gente vai conseguir moldar, por ser criança, o discernimento ainda não formado, por mais que já seja um espírito antigo, mas ele vem às vezes com as más tendências, então cabe aos pais ali endireitar. Mas aos que ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar e as fazer produzir bons frutos do que endireitar o caráter do seu filho. Se esse fracassa por erro deles, né, se os filhos fracassarem por erros dos pais, carregarão penas e sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, olha a responsabilidade que tem nós. Então, fica claro aí a missão, né? Uma missão sagrada e divina que é atribuída aos pais, seja esses pais biológicos, seja também os pais adotivos. Afinal, todos eles são uma peça fundamental na reencarnação, na trajetória reencarnatória de quem está sob a sua tutela. Então, falando um pouquinho também de José, né, que recebeu aí a missão de receber como Jesus, né, sabia que ia ser um grande missionário, ele queria proteger a sua família, e quando ele recebeu esse anúncio que, né, pelo anjo que a Maria traria no seu ventre o Cristo, ele pensou em fugir, em partir, mas a fidelidade que ele tinha, né, com Deus, ele sabia que não podia fazer isso e ele aceitou a sua missão, mesmo ele sendo, né, José não deixou nada, uma só palavra, né, nada escrito, mas ele tinha o silêncio, né, do trabalho, nos afazeres, e Jesus aprendeu muito com ele nesses momentos de silêncio, de reflexões, né, e muitas vezes, às vezes os pais são mais assim, né, geralmente tudo fala com a sua mãe, pergunta com a sua mãe, e os pais às vezes refletem mais, são mais, não que são distantes, não que não falam porque não querem falar, ou porque não sabem, ou porque são ausentes, né? Mas às vezes é um momento mais reflexivo. E assim foi José. E assim também são muitos pais aqui na Terra. Então, desde que nascemos, somos todos filhos ou filhas. E como tal, devemos nos lembrar do dever assinalado desde a revelação, que foi lá dado por Moisés, que é honrar pai e mãe. Então, tão bem explicado aí que a gente tem no Evangelho, no capítulo 14, no Piedade Filial. Então fala assim: o mandamento é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honrar, né, honra, implica um dever a mais. Então, né, amar, porque às vezes tem gente que fala, mas meus pais não foram bons comigo, não foram legais, eu não gosto. Só que, né, a gente vê nos mandamentos, tem um monte lá, não matarás, não roubarás, só que esse mandamento é honrar. Então a gente deve honrar os nossos pais, e esse honrar é mais que amar, né? Você precisa respeitar, você precisa estimar, você precisa cumprir com eles de maneira rigorosa, não somente respeitá-los, mas assisti-los nas suas enfermidades, proporcionar um repouso na velhice, cercá-los de todo amparo que eles precisarem, como eles fizeram por nós na infância. Então, se por algumas vezes os homens não atendem, não entendem esse chamado, não cabe a nós julgar, censurar, né? Mas Deus, que é o nosso Pai maior, sabe da responsabilidade do outro, né? E uma hora isso ou não vai ser cobrado. Eu vou ler uma historinha, o nome dela chama O Melhor Pai. O carteiro chegou e entregou o telegrama. Carlos Alberto leu, uma ruga lhe sucou a testa e eram palavras breves. Seu pai morreu. Seu pai morreu. Enterro 18 horas, mamãe. Ele continuou parado, olhando o vazio, nenhuma lágrima, porque não sentia a morte do velho. Aí avisou a esposa,
tomou o ônibus e partiu. No íntimo, não desejava ir ao funeral. Ia para que sua mãe não ficasse ainda mais triste. Ela sabia que ele e o pai não se davam bem. Desde o dia que Carlos Alberto havia feito as malas, depois de uma discussão com seus pais, e saído de casa, nunca mais voltara. Telefonava para sua mãe no Natal, no Ano Novo, aniversário, mas não pensava no pai, não ligava para o pai. No velório havia poucas pessoas. Sua mãe estava pálida, chorosa. Carlos Alberto não chorou. Parecia-lhe estar num velório de um estranho. Depois do funeral, ele prometeu retornar. A mãe levando a esposa, os netos, para conhecer a mãe. Ele nunca tinha levado para conhecer a mãe nem o pai. Agora que seu pai não estava mais lá para criticá-lo e para dar conselhos ácidos, ele podia visitá-los. Quando se despediu da mãe, a mãe colocou algo pequeno e retangular na sua mão. Algo que a mãe havia encontrado fazia pouco tempo nos guardados do marido. Então, no ônibus, Carlos Alberto abriu curioso aquela caderneta de capa vermelha. Reconheceu a caligrafia firme do pai e começou a ler as anotações. Nasceu hoje o Carlos Alberto, quase 4 quilos, meu primeiro filho, um garotão. Cada folha que Carlos Alberto lia o remetia ao passado, numa mistura de dor e perplexidade. Hoje meu filho foi para a escola. Fiquei emocionado quando o vi de uniforme. Desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria, que ele possa ser alguém na vida, melhor do que eu que não pude estudar. Na outra página estava escrito: Carlos Alberto pediu hoje uma bicicleta. Meu salário não dá. Vou fazer horas extras para conseguir comprar uma. Ele merece, pois é estudioso e esforçado. Carlos Alberto mordeu os lábios. Lembrou das brigas que teve com o pai para ganhar a bicicleta. Se todos os amigos tinham, por que eu não podia ter? Agora ele descobria por que o pai andava sempre com os olhos vermelhos. Era de atravessar as madrugadas em horas extras para comprar o que o filho queria. Hoje fui obrigada a levantar a mão contra o meu filho. Foi preciso chamar-lhe a razão. Carlos Alberto anda com más companhias. Carlos Alberto lembrou da cena. Naquela noite, se seu pai não tivesse o impedido, ele teria ido ao baile com os amigos. Amigos cujos caixões ele acompanhara ao cemitério, vítimas de um terrível acidente de carro no dia seguinte. As páginas se sucediam, anotações e mais anotações. Em silêncio, seu pai havia o amado. Escrevia na madrugada da solidão. Ninguém havia ensinado aquele pai a chorar, a dividir as suas dores. O mundo esperava que ele fosse durão, nem fraco, nem covarde. Mas agora Carlos Alberto estava tendo a prova de que, debaixo daquela fachada de fortaleza, havia um coração, terno e cheio de amor. Quando fechou a caderneta, depois das últimas anotações, Carlos Alberto sentiu o peito doer. Honre seu pai, para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Onde ouvir aquilo? Nos dias da sua adolescência e da sua juventude, jamais havia parado para pensar nas verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis, sem valor. Agora tudo lhe passava pela mente, de forma bem diversa. Gostaria de poder recomeçar, mas o pai se fora, e uma lágrima brotou como orvalho. De repente, Carlos Alberto estava dizendo para o pai que partira: se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, meu velho. Obrigado por tanto amor e perdoe-me por haver ter sido tão cego e tão tolo. Então, essa história nos retrata bem a ingratidão, né? A não valorização e às vezes a cobrança. Às vezes a gente cobra do outro aquilo que muitas vezes ele também não recebeu. A gente não sabe o quanto pode ter sido sofrido a sua vida, o quanto ele não se desdobrou para dar aquilo que ele não teve. Então sempre a gente valoriza a outra família, sempre a família do outro, né? Aquela de comercial de margarina. A grama do vizinho sempre parece ser mais bonita.
mais verde, né? Mas a gente precisa lembrar que estamos onde precisamos estar. Na família que pedimos, né? Para os nossos resgates, para os nossos valores e para a nossa evolução. Nada é por acaso. Não, tem uma música de Djavan que fala assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Então, Paulo já dizia, tudo dai graça. Então, a gente precisa reconhecer, valorizar todos esses amores, tudo que a gente recebeu. Cultivar o amor dentro dos nossos lares, fazer de tudo para ter um lar de paz. No nosso lar estão as pessoas que precisam da gente e que a gente precisa delas. A gente precisa aprender um com o outro, por isso que a gente está junto, não é por acaso. Então a gente pediu sim, né? Às vezes a gente fala, não pedi para nascer. A gente pediu sim. E para estar na família que a gente está. Então muitas vezes a gente tem a chance todo dia. Só que às vezes a gente desperdiça, né? E depois vai ter que esperar de novo. Então a gente precisa aprender a ser grato e ver as coisas boas, né? O tanto que a gente às vezes só quer pedir e a gente tem muito mais para agradecer. Então, feliz daquele espírito que, abençoado com a condição de pai, fortifica-se na fé e na bonomia para bem cumprir essa tarefa tão árdua que tem sido em nosso cotidiano provendo os filhos, que lhes são concedidos por empréstimo do Criador, com o pão material e o ensinamento moral. Então, grandes serão as suas recompensas com a graça de Deus. Eu tinha um poema, mas aí depois eu vou colocar aí nos comentários, tá bom? Então, eu vou fazer as nossas vibrações e agradecendo aí por mais uma oportunidade da preleção. Então, vamos assim, mais uma vez, fechando os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando sempre que vibrar é desejar para que algo de bom aconteça. Vamos vibrando então imensamente por todo o nosso universo. Vamos vibrando por todos os planetas, pedindo auxílio por aqueles planetas mais evoluídos. E vamos vibrando em especial ao nosso planeta Terra. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita luz. Vamos vibrando por todos que se encontram acamados em um leito de hospital. Vibrando para que não falte os medicamentos, os aparelhos, tudo que for necessário para o auxílio dos doentes do corpo e da alma. Vamos vibrando por todos os cientistas, pesquisadores, vibrando para que possa trazer a cura, a vacina desse novo vírus. Vamos vibrando por todos os dirigentes, governantes de todos os países. E vamos emanando uma vibração especial ao nosso Brasil, vibrando muito amor, muita paz, muita luz, muita compaixão. Vamos vibrando pelos nossos idosos, vamos vibrando pelos moradores de rua, vamos vibrando por todos aqueles que têm passado dificuldades, sem trabalho, sem alimento. Vibrando que cada vez mais possa chegar o auxílio, o alimento. Que possa chegar o pão material, mas também o pão espiritual, para o melhoramento moral de todos.
Vamos vibrando pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, vibrando por aqueles que se encontram nos vícios, sejam do álcool, da droga, para que eles possam se afastar desse mal. Vamos vibrando pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso melhoramento moral. Vamos imaginando Jesus adentrar em nossa casa e encher de muito amor, de muita paz, de muita luz. Vamos pedindo que as equipes espirituais de passe da Seara de Luz possam adentrar em cada lar e dando o passe que for necessário para cada um. E assim, envolvidos todos em muito amor, em muita paz, em muita luz, peço para que todos possam ter uma semana abençoada, uma ótima semana de Dia dos Pais e que possamos refletir durante os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos e boa noite.